dia, boa tarde, boa noite, horrorizados. Tudo bem? Aqui quem fala é o Gali. Estamos aqui para mais um episódio do Pode Horrorizar, né? Nessa semana nós vamos trazer posso dizer, um dos grandes queridinhos do ano, para a gente fazer uma crítica com spoilers. A Hora do Mal, ou Weapons, né, em inglês. E estamos aqui hoje com o nosso time, estamos aqui com a Laura, Oi, oi, galera, boa noite. estamos aqui com o Patrick. Boa noite, gente. E estamos aqui com o nosso querido convidado especial novamente, depois do episódio dele de Until Dawn. Ele voltou para agora falar bem do filme, porque ele só fala mal dos filmes. E hoje ele vai falar bem, tá, gente? A gente tá aqui com o Jonas. Bom, enfim, gente. Então, como eu disse, a gente vai falar sobre A Hora do Mal. A Hora do Mal é um filme do Zach Creggs, que é o diretor do tão divisivo e polêmico Barbarian, né? Noites Brutais, lá de 2022. E a gente vai falar dele bastante, a gente tem muita coisa para falar sobre ele. A gente mal sabe a opinião um do outro, porque esse filme a gente se segurou para falar, né? Porque eu acho que é um episódio que tem que ser o mais puro e cru possível, né? Mas enfim. Vou falar um pouquinho da história para vocês, né? Que basicamente é uma cidade normal nos Estados Unidos, onde misteriosamente numa madrugada, às 2h17 da manhã, inclusive mais tarde eu quero falar um pouquinho sobre o significado que eu achei sobre isso. Pode ser, faz sentido, pode não fazer, mas whatever. É, nessa madrugada normal, 2h17 da manhã, todas as crianças de uma sala de aula, exceto uma de uma professora de uma escola, basicamente abrem a porta da casa delas e saem correndo no estilo Naruto, com as mãozinhas para trás. Quem viu Naruto sabe o que eu tô falando. E aí, exceto uma das crianças, né? Como eu disse. E aí não tem nenhum sinal de arrombamento, não teve sequestro, não teve ninguém induzindo elas a fazerem nada, porque as câmeras dos pais pegam, assim, o momento acontecendo e realmente não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo nada. Eles simplesmente vão de livre e espontânea vontade, ou será, para um destino, assim, desconhecido, né? Então a cidade, quando acorda no outro dia e vê que as crianças apareceram, exceto uma, ficam malucos e exigem respostas e vão atrás do que está acontecendo. E a principal culpada, ou assim, que foi colocada como culpada, é a professora, interpretada pela Julia Garner, né? A Gandhi. E então, gente, é o seguinte, a gente entra numa espiral narrativa muito legal, que eu, assim, eu particularmente amo filmes com essa estrutura narrativa de diversos pontos de vista que culminam num certo evento e que vão avançando. Quando eu estava assistindo, eu, inclusive, falei pro meu namorado que isso estava me lembrando um livro do Stephen King. Eu me senti basicamente vendo um livro do Stephen King, mas não uma adaptação. É como se o Stephen King tivesse feito um filme assim, sem livro. Mas parecendo um livro dele, porque é mais ou menos o estilo que ele opera, assim, um pouco nas narrativas dele. Mas enfim, aí a gente fica se perguntando durante boa parte do filme quem ou que está por trás desse mistério, o que está acontecendo, entendeu? As autoridades estão procurando, os pais estão procurando, a professora se sente encurralada, ela é cheia de defeitos, ela é cheia de problemas. Tem uma hora onde você pensa, será que tem algum dedo dela? Ou você pensa, nossa, ela é só mais uma vítima dessa história maluca. Quem é o culpado disso? Existe um culpado? É sobrenatural? Não é? Enfim, e a gente vai entrando nessa espiral narrativa muito boa que eu simplesmente amei, mas eu vou deixar para falar minha opinião, né? Obviamente, ao decorrer desse episódio. Então, gente, a gente vai falar do filme Weapons, né? E eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou começar hoje pelo Patrick, porque eu não sei literalmente nada que ele achou. A Laura, eu sei uma vírgulazinha, e o Jonas eu sei que gostou. Então, eu vou começar pelo Patrick. O que ele achou mais ou menos dessa narrativa da história, desse enredo? O que ele achou de início? Bom, gente, pra começar, eu já me surpreendi demais com o fato de que o filme ele é dividido, né, meio que uma antologia. A gente acompanha lá por partes a história de cada personagem, que é o final do filme, né, tudo se conecta ali, se desenvolve. Mas até então eu achei essa dinâmica, assim, muito única, uma coisa apresentada ali no filme, né, que eu não tinha visto muito frequentemente no terror. É, isso aí, de fazer uma antologia que se conecte, é uma coisa que me surpreendeu muito e de forma positiva, o que me fez gostar muito do filme, e eu também gostei muito da trama. Eu não sei vocês, mas eu já era fã desse diretor desde Barbária,
Então eu estava meio ansioso pra esse Hora do Mal, que essa tradução também não pegou muito legal, já que em inglês o filme se chama Armas, né, e aqui veio como Hora do Mal pra referenciar às 2h17, que eu também tô curioso pra saber o que o Gary tem pra falar dessa hora. Então, eu gostei demais, gente. Eu fui assistir no cinema, eu fui com companhia, e eu não entendi, Gali. O que que é companhia? Uau, fui com minha pessoa. Uma Misteriosa, Hum, sigilosa. uma pessoa. Quem será, gente? Fica aí um mistério. É do Douglas, do plot twist, era o Douglas. O Douglas, meu vizinho do RJ. Nossa, eu tenho que realmente marcar um dia pra ir no cinema com o Douglas ver algum filme de terror, a gente nunca foi. Vai Tem esperando, que amigo, ter que ele vai. muito. Vai esperando. Ele foi no encontrão com a Laura, já é Ah, um ponto de confiança, amigo. mas é porque eu humilhei ele no grupo, É um né? tópico Até ele entender sensível que não pro tinha mais jeito. Gali. É um tópico sensível pro Gali isso aí. É, Eu não amiga, quero falar sobre isso. eu entendo, é gatilho pra ele. Gatilho, Mas gatilho. enfim, gente. Eu gostei muito da personagem da Júlia, né, eu me apeguei muito a ela no início, desde o início ela é perseguida e colocada como a verdadeira culpada ali, sendo que ela aparentemente é a única dos adultos que se importa em resolver o caso, né, já que ela começa a induzir a própria investigação dela, que por si só dá mais resultado que uma investigação policial, o que é muito irônico, né, mas enfim, essa é uma triste realidade que acontece, né. E graças à investigação, ela e os outros personagens acabam chegando ao mesmo lugar, no mesmo momento, e lá no final dá o desenrolar do filme que eu acho muito bacana, mas fora isso, eu gostei demais também do gore. Eu acho que aquela cena lá do garfo, onde os pais do garoto começam a enfiar o garfo no rosto, é muito agonizante. E a gente acaba tendo uma consideração muito forte pelo garotinho também, porque ele tá sendo manipulado ali o tempo inteiro correndo contra o tempo pra poder salvar os próprios pais, né. E a bruxa tá ali mantendo ele como refém e cada vez mais exigindo dele, que faz com que ele não sei se posso falar agora, mas faz com que ele faz o que faz lá no final do filme, né, que meio que ajuda a bruxa a cumprir ali o objetivo dela. Só que em troca disso também essa convivência com a bruxa também trouxe algumas aprendizagens pra ele que ele usa lá no final do filme também, que eu acho muito maneiro, essa reviravolta aí onde a vítima se torna a arma e a arma se torna a vítima, né, que no caso da Guedes, que era a tia lá. Então, eu achei isso muito interessante. Eu acho que esse filme ele tem muita reviravolta e também ele tem um roteiro muito bem construído. Eu acho que tudo é muito concreto e não tem aquela confusão. Eu acho que de início pode parecer uma história confusa, mas no finalzinho, quando eles acertam lá pra resolver tudo, é tudo muito bem feito, muito bem explicado. Não deixa nenhuma ponta solta pra mim, o que fez com que o resultado do filme fosse maravilhoso pra mim. Eu gostei demais e pra mim esse entra fácil no top dos melhores do ano. Esse filme, amigo, eu achei ele tão original, assim, que, tipo, eu fui ver também. Esse filme, ele foi, tipo assim, foi uma guerra em Hollywood lá em 2023 pelos direitos dele. A New Line, que é a produtora do nosso querido Fred Krueger, né? Ela ganhou, né, os direitos sobre o filme, mas teve uma guerra entre os estúdios de Hollywood para ver quem que ia produzir esse filme. E, inclusive, esse filme tinha a chance do Jordan Peele, porque ele estava também na disputa entre a parte de direção e tal, pela questão da. Ele tem uma empresa, né? Acho que é Monkey Paw, eu acho que é isso, que é a empresa de produção de filmes do Jordan Peele. E aí ele estava também na disputa. Então, assim, teve uma chance desse filme ser produzido pelo Jordan Peele. Não sei exatamente como ficaria. Eu acho que ficaria um filme um pouco mais ácido, um pouco mais humorístico, eu não sei se ficaria no tom que deveria ser, mas tinha chance. Então esse filme, assim, ele já estava sendo uma aposta grande em Hollywood muitos anos, assim, lá desde 2023, entendeu? Então demonstra por que que você e muita gente gostou tanto do filme, né? É o que vale Não, pra colocar mim de a ponto aí escolha do pro. diretor é perfeita. Oi? Pode falar, É, só Jonas. queria falar no ponto do Jordan Peele, é que foi
ele se viu obrigado a demitir a equipe gerencial principal ali, depois que eles perderam Porque não conseguiu, né? depois que eles perderam o leilão para conseguir os direitos do filme. Então, é um outro ponto que ele tava doido para produzir ou Ele dirigir queria esse filme. muito. Exatamente, porque é um filme que tem uma narrativa. Não é assim super diferente. A gente já viu coisas similares, é claro, né? Só que é uma narrativa que é muito envolvente, é uma história muito, assim, original, ela é uma história muito intrínseca e é muito significativo a gente ver um filme, assim, tão legal, de uma narrativa não linear e várias perspectivas, de uma maneira que a gente viu, e ser uma coisa tão, assim, bem construída, bem feita. Não ficou nada, assim, super solto, nem nada muito mal explicado ou coisa do tipo. Eu acho que o filme é muito redondo. Então, assim, faz sentido eles ter sido chamado, ter chamado tanta atenção sobre a história em geral dele, né? Eu gostei bastante do filme ter sido contado, igual o Patrick falou, você falou, parecia várias antologias e que se conectavam. Tanto que eu coloquei nas minhas anotações que ele lembrou bastante o formato que Predadores Assassinos de Assassinos foi feito. Que a gente acompanha várias Realmente. histórias e que elas se conectam. E isso foi muito legal de ver num filme assim, desse porte, que é A Hora do Medo. E que eu achei muito diferente também o nome, porque eu jamais, eu não tinha visto o trailer, tanto que eu perdi o comecinho do filme, porque, tipo, saí meia hora antes de começar o filme e ainda consegui atrasar por causa do trânsito, que teve acidente, enfim. Aí eu mandei pro Galho perguntando, meu, o que acontece no comecinho, porque eu acabei perdendo. Aí o Galho, mas você não assistiu o trailer? Tá falando, não, eu não assisto mais trailer. Eu não sabia que o horário seria às 2h17, porque pra mim a Hora do Mal tá sempre focada em, tipo, 3 horas da manhã. Então eu gostei desse diferencial do filme de ter mudado. Sim. A questão que vocês falaram do título foi uma coisa que eu realmente não gostei, tanto o título em português quanto em inglês. Vou ser bem sincero com vocês. Porque eu acho que a hora. A gente vai estar falando ainda do filme, né? A gente não chegou ainda exatamente no cerne da questão, do porquê que ele tem essa hora e tudo mais. Mas eu acho que a hora não é. Foi a hora que aconteceu. Tipo assim, não é que às 2h17 é fixamente a hora do mal, ou coisa que só pode acontecer um ritual às 2h17. Eu achei meio bobo essa tradução. Não curti muito esse título aqui no Brasil. E o título original eu também acho uma bosta, porque assim, eu entendo que as crianças são usadas como armas e as coisas que a nossa querida protagonista, que ela é quase um protagonista mesmo, a nossa titia do mal, a gente vai falar depois mais dela, né? Usa, né, como armas para conseguir coisas e tudo mais, só que e também o significado do que eu ia explicar às 12h17, gente, é, até faz sentido com weapons, mas ao mesmo tempo eu acho que, sei lá, não gosto muito do título. O que eu queria explicar sobre os 12h17 é esse 2h17, na verdade é 217. É basicamente isso, eu não tenho certeza absoluta porque eu não gravei 100% de como que é. O meu amigo, o Laércio lá do Tomei o Susto, gravou um vídeo com isso e eu falei, caralho, faz muito sentido, né? E é o que acontece. É basicamente o número da lei que foi passada lá nos Estados Unidos para o Senado, para a Câmara, sei lá, eu não lembro dessa parte específica. A política do Brasil é diferente dos Estados Unidos, nessa questão assim, de divisão. E aí é o número da lei que foi passada para eu não lembro se era a regulação das armas ou a liberação, entendeu? Em relação a isso com as armas. Então, o motivo de ter aquela arma em cima lá da casa, naquele sonho, entre aspas, alucinação, que o pai de um dos meninos, o Archer, né, tem, é baseado naquela arma, não era. Quando eu olhei aqui, eu falei, caralho, o filme é de invasão alienígena. Não sei se vocês pensaram isso também. Não, eu fiquei pensando que merda é essa, uma arma em cima da casa com um número. Eu fiquei pensando, o que seria isso? Mas agora você falando do horário, realmente, da questão da lei faz sentido. Com o nome em inglês, né? Não com o nome. Isso, o Weapons, né? E aí aparentemente, é basicamente isso que o diretor quis trazer
essa metáfora aí com a lei do desarmamento ou do armamento, que eu não lembro exatamente qual que era, porque hoje, desculpa, agora a noite foi bem corrida, eu fiquei sem internet, ainda tô sem internet, e, então eu não consegui, tipo, preparar 100% do que eu queria falar com maestria, né? Mas enfim, é mais ou menos isso. Então, tipo, é uma interpretação, né? Por motivo de ter aquela arma lá e ser aquela questão de tipo, então é essa alegoria que você quer, de mostrar a questão das armas e atribuir as armas com o intuito das pessoas no filme, né? Enfim, é mais ou menos isso que é a alegoria para esse filme. Mais ou menos. Faz um pouco de sentido. Assim, a gente falou várias vezes da questão da estrutura narrativa, principalmente do que. Assim, pelo que eu lembro de filme, o mais antigo que tem essa estrutura de antologias seria o Magnolia, do Paul Thomas Anderson. Também segue o mesmo padrão, que mostra a perspectiva de um mesmo dia de vários personagens e mostrando o que acontece na história com cada um. Eu acho que, de ponto inicial, eu gostaria de falar muito bem da Justine, né? O personagem dela, eu interpreto como uma Final Girl, pelo menos. Eu acho Certeza. que funciona muito bem. De novo, ela tá à beira do colapso, também como foi em Ozark que ela faz. Eu acho que a, a história do filme retrata muito bem todo o vício que ela também tem, como ela desconta toda a frustração dela com álcool, como ela tá sempre indo atrás do álcool pra tá dando um alívio na vida dela, e também como que ela vai lidar com toda a desconfiança que começa a ter em cima dela depois que os acontecimentos que depois que todo mundo desaparece acontece, né? A cidade vai meio que numa caça às bruxas, né? Tanto que coloca um bruxo ali no carro dela. E assim, eu acho que faz um paralelo bem legal com uma questão de espalhou fake news e daí tem pessoas que vão sofrer com essas coisas e vai mostrando ela lidando com isso. Eu acho que a atuação dela é assim espetacular. Me passou muita credibilidade. E foi algo que eu gostei muito de ver. Dizer assim, dos outros personagens ali, já que, né, cada um tem uma historinha. Todos eles têm alguns estereótipos, assim, que reforçam o que os personagens são. E eu acho que eles funcionam muito bem dentro desses estereótipos. Tipo, o Archer, que é o pai de família, completamente irritado, tem ali um peso físico a performance dele, que parece que ele vai ser violento a qualquer momento e simplesmente espancar alguém. E ao mesmo tempo que é profunda, né? Que o cara perdeu o filho, né? E tanto que tem ali também a cena dele, que ele vai atrás do filho, que é quando a gente é apresentado pra bruxa, né? É, eu acho que o ponto que me decepciona um pouco no filme é eles quebrarem muito rápido toda a expectativa da bruxa. Enquanto ela funciona ali como um personagem folclórico que dá o jumpscare, que a gente não sabe o que é, eu acho que funciona melhor e que tem o Sim. potencial de ser mais terror. Só que daí chega o momento em que eles humanizam ela, né? E daí, pra mim, isso é só um Quebrou. pontinho, assim, que deixa pra baixo, quebra um pouco as expectativas. Eu tinha Eu acho que colocado aqui na minha listinha do que eu ia falar essa questão de que enquanto ela tava aparecendo ali, que nas sombras, né? nas Era mais sombras legal. parecia que ela era algo sobrenatural mesmo, e que não seria, tipo, um humano, né? Tava Ela muito fazendo algo legal, sobrenatural. sim, tava muito legal, realmente me assustou em várias cenas que ela apareceu em cena, eu levei um leve susto. Mesmo já prevendo que ia teria o susto, né? Porque a gente que assiste muito filme de terror, às vezes a gente consegue, tipo, sentir, tipo, vai dar um susto agora. E mesmo assim eu assustei. E, assim, só um pontinho que eu queria colocar é que eu fui assistir o filme naquela sala D-Box do Cinemark, né? Que daí tem a poltrona interativa, as coisas assim. E é muito legal que quando vai ter o jump scare, a cadeira te empurra junto, né? Prêmio.
você treme, ser empurrado. Quando tem uma cena bem no início, que é quando a Justine tá em casa, que ela fica indo de um lado pro outro, que acha que alguém tá vindo, e daí alguém bate na Um porta banheiro. dela, Pode. e é assim, dá um toque, toque, toque na porta, e você sente tremendo a cadeira, assim, no mesmo ritmo. Legal. Tem um É bem ponto. legal. Eu não sei se daí era questão mais da sala que eu tava, que dava pra ouvir alguma outra, mas tinha algumas cenas que dava pra ouvir de fundo, assim, uma trilha meio tensa. Tipo um tum no Tipo, fundo. score, assim. Como assim, score? Score é a trilha sonora, é a música que tá tocando ali na hora. Um Na baixinho. verdade, é o instrumental feito pro Isso. filme, né? É, É. tipo isso, mas que ele cria, tipo, uma tensão. E ele fazia um tum no fundo, assim. Eu acho Pode que Eu ser. percebi em algumas cenas esse ponto. Como foi em. Não, tipo assim, parou, eu achei que seria algo realmente do filme, não de, tipo, vazando o som de uma outra sala. Deve ser do filme mesmo. O filme ele é bem sensorial, né? Ele é bem sonoro, ele é sensorial. Ele faz você sentir as emoções não só pela questão da história em si, mas todos os estímulos visuais, sonoros que você vai pegando durante o filme. Isso eu acho que ele foi bem louvável também nisso de construir as coisas para você e não são para você não ter sustos gratuitos e sustos manjados, para você ter coisas assim mais que te peguem mais de assim de não te peguem de surpresa, não uma coisa que seja sabe, tá atrás da porta, sei lá, isso é uma coisa que eu gostei. E, tipo, o Barbarian tem algumas coisas disso. É aquela tensão que vai subindo, 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 subindo. E mesmo que eu ache que o final, que a gente vai falar depois, mas não vou falar o final. O final de A Hora do Mal é muito mais satisfatório do que de Barbarian. Barbarian, pra mim, ele é, assim, impecável até os últimos 30 minutos. Depois fica uma coisa muito, sei lá. Mas, enfim, ainda adoro o filme. Mas é legal ver que tipo tem essa questão, essa abordagem sensorial que é gostosa porque é trabalhada junto com uma, como a gente disse, né, da narrativa estrutural do filme, tudo mais. Eu só achei que o filme, ele tem 2 horas, né? O filme. Aham. Ele parece, assim, tão rápido, porque as coisas acontecem tão rápido. E meio que pra mim, ficou. A partir do momento que a Justine chega na casa do Alex e ela vê a casa toda fechada de jornal, e que daí ela vê os pais dele no sofá. A partir daquele momento já deixou muito claro que ela não teria nada a ver com o que aconteceu. Até Mas porque o seria bom, muito vago, tipo assim, ela é a culpada só porque foram todas as crianças da turma dela, menos um. mas é legal que pelo menos o filme ele surpreende depois disso, porque logo depois, eu pelo menos não sabia que ia ser assim, tá? Eu não fui pro filme sabendo que ia ter um filme de vários pontos de vista. É legal que logo depois disso ela volta pro carro, né? Não, depois disso ela volta lá na coisa, volta pro carro, fica observando lá eles. E logo depois já acaba o ponto de vista dela, porque a gente vê a mãe louca do Alex indo lá e cortando o fio de cabelo dela. Então, tipo, pelo menos quando chega nessa parte que a gente fica, não tem como a Justine ser a vilã ou a responsável, mesmo que ela seja completamente cheia de defeitos, né? Ela é alcoólatra, ela é surtada, ela dorme como casado, entendeu? Ela é bem Você não doidinha. entende que ele falou pra ela que ele não estava mais casado? E ela acreditou em homem, né? É fácil, acreditar em homem é a coisa mais idiota que tem. Mas enfim, então é tipo legal que logo depois disso a narrativa quebra e a gente entra na narrativa direta do filme, com vários pontos de vista, inclusive eu amo os pontos de vista desse filme, são bem legais e principalmente um que me surpreendeu muito, porque eu não achei que eu ia gostar tanto. Eu queria muito que ele tivesse sobrevivido, é o ponto de vista do James, que é o nosso drogadinho favorito. Nossa, o Né? Eu dele acho foi que muito, foi foi assim, muito legal também. conquistou muito. Eu acho que ele era o mais alheio da história. Ele era a pessoa que não tinha a ver exatamente com o mistério do filme. Ele era a pessoa mais alheia. Ele não era o policial, ele era o diretor da escola, ele não era a professora, ele não era o pai.
de família, né? O pai do menino e tudo mais, ele é a pessoa mais alheia da história. E mesmo assim, o ponto de vista dele conectou quase todo mundo, quase todos os personagens. E foi ele que descobriu, né? Assim, por cagada ou não, foi ele. A Sim. gente entrou toda essa investigação final e toda essa conclusão por conta das ações do personagem. Então, é bem legal que, tipo, mesmo que os personagens sejam, né, como o João Manos falou, tem os seus estereótipos, o que nem sempre é uma coisa ruim, mas por esses estereótipos, assim, eles meio que conseguiram carregar a história, porque não foi nada, assim, extremamente diferente do que a gente espera de certos tipos de personagem. Então, a narrativa, ela flui muito gostosa por conta disso, entendeu? Eu acho que a mais diferente, assim, que foge um pouco mais dos estereótipos mesmo é a Justine, porque ela não é professorinha de carrossel, entendeu? Ela é a professora toda fodida da cabeça, alcoólatra, A entendeu? realidade sobre um professor, gente, um professor é assim, todo fudido. Isso é verdade. Então, assim, é legal que, mesmo sendo personagens com estereótipos, assim, mais comuns, isso ajuda na fluidez, na minha opinião, na fluidez, assim, da história e tudo mais. E é muito legal acompanhar eles. Você fica, tipo assim, ah, tá. É que, tipo assim, tem um tempo, eu não sei o que vocês acham, vocês me contam. Vocês, o horror do filme, ele para por uma meia hora, é um filme contando uma história. Não tem horror. Não me incomoda, mas o filme ele pausa o horror para contar uma história normal. Uma história de drama, de perda, de luto, ou de dia a dia cotidiano dos personagens, que nada tem a ver com a parte sobrenatural da história. Não sei se vocês sentiram isso também. Ele faz essa pausa, mas. Pera. Enfim, eu acho que tem essa pausa, né, do horror pra poder contar um pouco dos personagens, fazer com que a gente se conecte com a história de cada um deles, né? Assim como a gente se conectou com a história do James, que realmente era o mais alheio dali, só que ele, ao mesmo tempo, foi um pouco de alívio cômico, porque a gente teve várias tensões no começo do filme, com a bruxa aparecendo ali em alguns pontos, e a gente ficava tenso, né? A perseguição com a Justine também. E daí tem essa pausa, aí vem o James, que é um alívio cômico, pra depois voltar com toda a tensão. É legal, a gente enxerga, tipo assim, também esses personagens todos como uma comunidade, né? O filme é sobre a cidade, também é sobre os protagonistas do filme, mas é sobre a cidade. É uma coisa assim, mesmo que tenha os pontos de vista individuais, é sobre o coletivo, entendeu? É sobre uma bigger picture, um negócio assim, maior, entendeu? Então é, tipo, muito legal de enxergar isso, assim. Meu Deus do Bom, céu. Felipe, então, e tinha uma parte que o Jonas tinha falado, eu ia falar, mas acabou que eu esqueci. Eu discordo um pouco do fato da bruxa não ser muito esse tipo de bruxa de terror mesmo. Eu gostei mais dessa forma mais humanizada que ela é tratada. E no final, que tudo que ela quer é só o rejuvenescimento, né? Eu acho isso muito legal, até mexe um pouco com a história que tem, que eu falo pro Jonas jogar muito esse jogo, mas é muito parecido com a história de Resident Evil Revelations 2, onde a principal vilã ela busca a imortalidade, né? Através de transplante de consciência, e nesse a bruxa ela quer roubar a vitalidade das pessoas, né, para poder se manter jovem, o que eu acho muito parecido, assim, uma coisa que eu notei. E eu gostei bastante dessa humanização da bruxa também. É comum esse negócio de ai, a bruxa querendo ser jovem e É, precisa até o de uma plot outra de pessoa. A Bruxa, né? Da Anya Bruxa, Taylor-Joy. assim, verdade. Sim. Isso é legal. O filme tem algumas coisas, assim, diferentes, que fogem um pouco da métrica e tal. Não são coisas, assim, bizarras, diferentes, mas tem coisas, assim, que pra mim são louváveis de, de admiração mesmo, porque... Não, desculpa, são passáveis... Não, peraí. A garganta tá falhando, calma aí. O chute. Aí, deu tilt. Assopra a fita. É, que são louváveis de admirar. Passáveis. Eu tô pensando em. Ai, não vão zoar, mas eu tô pensando em inglês, não consigo. Peraí, calma aí. Vai, Que fala em inglês são. pra nós, fala. Não vou falar.
Não, é sério mesmo, eu esqueci que são passíveis de admiração. Isso, palavra que eu queria usar. Então, essas coisas assim, que não são tão diferentes, mas são passíveis de admiração, porque são. Você vê que foi bem feito. Foi um projeto assim que foi feito com coração mesmo. Não foi um filme pra realmente fazer, entendeu? Foi bem Isso é uma construído. coisa que é bem construído, sabe? É gostoso pra gente ficar E não é à toa que o filme tá, tipo assim, bombando. É literalmente o segundo filme mais bem avaliado do ano, assim, sabe? Pelo menos no horror, né? Não vou falar no geral, mas eu não acho que as coisas estejam tão bem assim pra, no geral, tá com isso. Que tá 95% no Rotten Tomatoes, 81% no Metacritic e no Letterboxd. Não sei, eu sei que o Letterboxd não é oficial, mas eu amo. A última vez que eu vi tava 3,9. Isso daí é muito unânime, né? Tipo assim, tem pessoas que não gostaram? Tem, óbvio, todo filme tem, isso é Meu óbvio. irmão saiu odiando, Ah. gente. Eu fui assistir com meu irmão, ele saiu falando muito mal. Então, amiga, eu não respondi a sua mensagem sobre isso porque eu pensei, nossa, como eu respondo isso se eu ofender o irmão da Laura? Então, eu preferi não responder pra Ele disse que chamar ele não de é o que ele básico. espera de um filme de terror. Eu não cheguei a perguntar Não, pra ele o que ele espera de um filme de ele terror. espera. Mas essas foram Ele, as palavras. ele tava esperando, sabe o quê, amiga? Sem ofender. Mas ele tá esperando um terror de shopping. E ele não encontrou o terror de Eu acho shopping. que ele tava esperando alguma coisa tipo Invocação do Mal. Não, ele não vai encontrar isso aqui. Entendeu? Não vai. Não é superficial, não que Vocação seja, mas é um filme imprevisível. Ó, Gente, eu Laura, vou não Não silenciar lacre. o. falei nada. Eu vou silenciar Não o Galho agora, porque ele indiretamente É o chamou a Jonas. Invocação do Mal de algo superficial. Não foi o Jonas que riu, não foi eu, Eu, não. Não, o Jonas riu, mas você falou, então eu vou estar Não, silenciando os mas eu não dois. falei. Eu me Ah lá, defendi. ele. Olha. Não. Eu sustento meu B.O. Eu sempre sustento. Mas, enfim, tipo, é gostoso ver isso assim, sabe, no filme, de não ser uma coisa superficial, uma coisa que deixa uma expectativa, assim, bem doida, né, das coisas que vão acontecer e tudo mais. Eu achei eu não achei. Até o final, gente, que eu acho que a gente já passou bastante do episódio, assim, dá pra gente falar, a gente falou bastante da estrutura, da narrativa, do miolo do filme, que é aquele meio, que são os pontos de vista e tudo mais. Eu não acho a conclusão, literalmente, aquelas últimas cenas, né, que são as cenas mais caóticas e catárticas que eu vi, assim, num filme desse ano. Eu gosto muito desse final, vou defendê-lo, porque eu acho que ele dá uma quebrada muito gostosa, de um jeito muito sutil, naquela tensão que estava se Sutil. formando. Não, amiga, tipo assim, a mudança é sutil, não que o final é sutil. A mudança da parte tensa que o filme estava passando, por uma parte muito tensa de descobertas, quem vai morrer, eles vão conseguir libertar da tia Gladys, eu esqueci o nome dela, meu É Deus. A tia Gladys. Gladys, né? É. Olha, tia Gladys, inclusive Maria uma diva, Gladys. a irmã do Long Legs. Então, eu acho que ela que quebrou essa mudança assim de narrativa de tom, assim, foi muito legal como eles quebraram, na minha opinião. Não foi decepcionante, não foi ridículo, não foi que nem aquela cena ridícula, a pior cena do mundo, e eu não tenho problema de falar, a pior cena do mundo daquela coisa ridícula que foi Extermínio 3. É. Aquela cena do Power Rangers, Não, aquilo é a aí não coisa tem mais nem como escrota comparar. Não tem nem não, como. eu odeio cinema essa cena. ever. Aquilo é ridículo. Nenhum filme de, sei lá, de porno chanchada lança uma coisa tão ridícula como aquela. É vergonha alheia. Aquilo lá não foi engraçado, não foi inovador, não foi cômico, não foi porra nenhuma, foi ridículo, foi tosco, foi algum. É que nem aquela história de eu sei que vocês fizeram no verão passado no original, que aquele grito que a Julie dá. What are you waiting for? What are you waiting for? No meio da rua, não estava no roteiro. Foi uma criança que ganhou um concurso e conseguiu colocar uma parte do que ela queria no filme. E essa foi a parte que a Meu Deus. criança que ela colocou. É exatamente isso. Isso foi colocado por uma criança de 11 anos que quis colocar uma homenagem ao Power Rangers. Aquele Power Rangers que tem a Naomi Scott e a Becky G. Entendeu? Então, tipo assim, essa é a minha visão sobre aquela merda. Mas enfim, não é o episódio pra falar dele.
Mas eu gosto mais. O que vocês acham da parte final, assim, em geral? Eu já dei minha opinião. Ai, eu acho Gente, eu que acho quebra um incrível. pouquinho. Eu gostei, mas ele dá uma quebrada, porque você tá em vários momentos tensos e a Justine tentando se defender, tacando aliás, que descascador de Eu fechei o batatas olho. Eu não vi. potente, Não vi essa cara, cena. porque pra Eu não ela vi. raspar a pele do cara, o negócio tem que ser afiado. Então você tá todo nessa tensão e o Alex correndo dos pais e tal, e de repente 17 crianças saem estourando janela, tipo assim, que é isso? Dá uma quebrada, mas é uma parte que é divertida do filme, não chega no ponto que chegou o Extermínio 3, óbvio, são dois extremos, mas é uma parte que eu achei particularmente que quebrou bastante a atenção do filme. Não achei Eu acho sutil. que eu acho que peca um pouco no ritmo quando comparado com o resto do filme. O final pra mim ficou apressado. Tinha mais tempo de desenvolver alguma coisa naquela casa, de passar por mais traumas dos personagens. Uns 10 minutinhos, né? Eu acredito que isso, porque assim, o que eu mais gostei do filme, no geral, é que o ritmo em que ele conta as histórias funciona muito bem também. À medida que a gente vai voltando o filme inteiro pra ver uma outra história, não fica aquela coisa chata de vai passar o dia inteiro de novo, então vou ter que esperar, sei lá, mais 20 minutos, igual passou da primeira história, pra ver o que vai acontecer. Eu acho que ele consegue fluir de uma maneira muito boa, porque ele sabe a hora de acelerar. Eu pensei que o filme ia demorar muito pra começar a revelar uma coisinha ou outra, quando eu fui ver de início. Mas já na história da Justine, quando a gente dá de cara com os pais do Alex, eu acho que já é uma coisa que eu não estava esperando e que pra mim acelerou o filme na hora certa. E Uhum. pra mim o Tá filme vendo? vai seguindo nesse mesmo ritmo, vai tendo as histórias, vai aparecendo tudo desenrolando da maneira certa. Mas daí no final, pra mim, podia ter mais participação da própria Tia Uhum. Gladys, porque ela só foi, né, se trancar no quarto e é isso. É. E E nem calma, vai ter um estava no prequel. quarto, né? Ela nem estava no quarto, ela estava lá no É, porão, o que também era previsível. A partir do momento que o pai entra lá no porão com a lanterna, você já espera que a Gladys vai estar lá, já que o Alex entrou no quarto dela, foi no banheiro e tudo, e ela não estava lá. Então, Pra mim, eu achei o final, a parte muito violenta. O momento em que as crianças vão atrás da Gladys, eu acho até muito satisfatório ver ela sendo toda destroçada lá. E o que me pegou um pouco foi saber que mesmo que a maldição tenha sido quebrada, meio que ninguém volta ao normal, né? Eles ficam meio que zumbificados ali, ficou com as sequelas. fica em estado de transe. O só que eu que as achei um final crianças meio ficam triste. mais, né? Isso era um ponto que até queria comentar sobre, porque a Gladys ela morre, então teoricamente quem era controlado por ela tava meio que voltando ao normal com as sequelas, mas ali mais ou menos. Só que as crianças elas demoram um pouco mais, tanto que fala que depois de um ano elas voltam a falar. Até porque eu acho que a partir do momento que o Alex passou o sangue dele lá na varetinha lá da árvore, ele passa a controlar as crianças, né? Não seria mais a Gladys. Só que ele não saberia como ele cancelaria toda essa bruxaria, né? Será que ele no futuro vai ter que fazer a mesma coisa que a Gladys fez, já que ele fez o primeiro feitiço e vai começar a definhar ou algo do tipo? É uma Seria um bom possibilidade, plot né? para um segundo filme. Espero que não tenha o segundo filme. Tomara que Eu não também tenha acho mesmo. que ele é uma história redondinha. Gente, o Gali caiu, Ele viu? travou, ele tá olhando muito fixamente pra O mim. Galho tá travado, olhando. Eu tô até com medo. Ai, voltou. Voltou. Agora está mudo. Tá mutado, Galho. Você se mutou. Eu caí? Eu caí, né? Você tava travado, aham. Que cara que eu travei. Você travou assim, ó. Olhando pro Jonas. Desculpa, gente. Vocês sabem que a situação tá crítica, mas é isso. Eu não sei o que vocês estavam falando, desculpa. Eu não acho que eu não ouvi o último 1 minuto e meio. Eu falei. Sinceramente. Eu falei Não sobre sei. o Foi mal. Alex. Eu falei sobre o Alex que lá no final ele passa o sangue dele na varetinha e ele passa a controlar as crianças.
quem Que a, atuação. quem a Gladys comandava acabou voltando um pouquinho ao normal, com as sequelas meio coisadas, mas as crianças demoraram um pouco mais. Você tá mudo agora, Não Gali. tá, não tá saindo seu som, Gali. Aí, Eu voltou. travei de novo. Não travou, só tava sem som. Ah, tá. Então tá. Vocês estavam rindo, eu falei, mano, eles estão rindo e eu tô aqui. Eu sou a piada. Não. Fazendo Enfim. mímica. Aí eu falei sobre a questão do Alex, tipo assim, ele foi embora depois disso, só que ele meio que ainda teria o controle das crianças. Será que por ele ter feito a bruxaria ali pra conseguir salvar geral, será que ele Ele se agora tornou o vai novo se mestre. tornou um novo mestre, agora ele vai ter que fazer isso sempre pra ele poder se manter jovem? Porque eu acho que a bruxaria ela começa a te definhar e por isso que você tem que continuar fazendo igual a Gladys estava fazendo, né? Pra se manter jovem. Eu não sei exatamente sobre uma questão de sequência, mas eu vi uns rumores ontem de um prólogo contando a história da Tia Gladys. Eu acho interessante porque é uma coisa meio parecido com o que fizeram com Pearl, depois de X. Claro que não é uma trilogia, não é isso que eu quero dizer, mas contando as origens de um vilão aleatório, muito macabro, e muito bizarro, que surge do nada, e que de primeira você não entende as motivações, e você não sabe exatamente qual que é o background e tudo mais. Então, assim, seria legal. Mas, assim, eu acho que é legal porque não envolve nenhum personagem que a gente conheça, exceto a Gladys. Então eu acho que é uma coisa legal. Agora, sequência eu acho que não precisa, não tem necessidade. É um final que é Eu não. aberto, um pouco aberto, mas é na medida, na minha opinião. Acho. Sim. Sequências às vezes não são boas. Boa parte. Eu acho que gostaria de comentar a respeito de uma das melhores reviews que eu vi do Letterboxd, né, que uma pessoa falando, eu não acredito que eu levei um susto da Chaperone. Ai, que ódio. Putz. Ela também é igualzinho. É que nenhum de vocês vai saber quem é essa pessoa. Mas se tem algum ouvinte nosso que é fã de Drag Race, vai entender o que eu vou falar agora. Mas é basicamente a Tia Gladys é igualzinha a Crystal Method da 12ª temporada, que é a temporada da pandemia. Igualzinha. Eu vou mandar a foto pra Laura. Vou colocar Mais um aqui. episódio que eu vou mandar alguma coisa. E a Laura vai colocar aqui pra vocês, pra quem não conhece, vai conhecer. E quem já conhece, com certeza, tá morrendo de rir com o meu comentário afiado. Ela me lembrou a Myrtle Snow lá de Coven. Também. Meu É, Deus. Também é parece de muito. Mas tem as cenas que ela tá assim, bem definhada, ela lembra bastante a mãe de Barbarian, né? A gente achou até que era a mesma atriz, mas não é. Eu até ia comentar, assim, se ela não tivesse morrido, até ia comentar, será que ela virou a mãe de Barbarian? Já que Não. o Patrick falou que tava no mesmo universo, né? Não, ambos estão no mesmo universo. Por causa de um marketing que a Warner fez, meio que deu a entender de que eles passam no mesmo universo. Aí a Não. cidade onde Mas, acontece os acontecimentos de Barbária é uma cidade vizinha da que acontece os acontecimentos de Weapon. e o Justin Long, que ele aparece nos dois filmes. Eu gritei quando eu vi. Como assim? É só Ninguém sabia quem ele era. Eu fiquei, gente, tipo, Justin Long, como assim? O grande Scream Queen. Um grande Scream King. Screen. Ele transicionou, gente, respeito. Então, tipo assim, gente, esse filme, assim, é maravilhoso. Eu amei, eu achei ele imprevisível, eu achei ele criativo, eu achei ele muito gostoso de acompanhar pela questão da narrativa e da quebra de expectativas que a gente teve com algumas coisas da história. Não é o filme mais criativo ou mais original de todos os tempos, mas qual filme é? Todo filme é cópia de outro em alguma vertente. Então, assim, enfim, eu acho que se a gente enxerga que um diretor, ou um roteirista, ou uma diretora, ou uma roteirista quis tentar pelo menos trazer uma originalidade, uma criatividade, alguma coisa assim que abrisse um pouco a cabeça das pessoas para enxergar algo novo, para gostar de algo novo, assim, sabe? Para mim é super válido. Eu acho que o filme ele tem como eu disse, né? Ele tem uma subversão, assim, muito boa, nesse sentido de, tipo assim, é imprevisível. E é realmente essa parte da imprevisibilidade, pra mim, que é a grande arma, a weapon do filme, sabe? Porque você
não tem exatamente certeza do que vai acontecer em seguida. Por exemplo, uma cena que é muito inesperada e é muito aleatória, é quando o diretor vai atrás da Justine na... Essa cena é muito engraçada, meu Deus. No posto de gasolina. Aham. E é muito boa essa cena, porque você não espera, você não entende porra nenhuma por que aquilo E tá demora a acontecendo. explicar o que aconteceu com ele, né? É, o ponto de vista dele demora, e isso é muito gostoso, porque você vai matutando isso na sua cabeça, e tipo assim, porra, e aí, o que é isso? Vamos explicar, vamos explicar, vamos explicar. E uma coisa que o Jonas falou mais cedo, que eu concordo muito, que a Julia Garner, não tem nem palavras pra ela é ótima. Mas uma cena que eu amei demais dela, que pra mim foi a mais engraçada do filme inteiro, é uma cena muito simples. Dura segundos. Mas pra mim mostrou que ela tava assim, completamente entregue ao filme. Jonas, você assistiu Legendado? Sim. Tá, então você vai saber o que eu tô falando, porque os meninos não assistiram. Aqui não tem Quando quase. então, aí o que aconteceu? Ela tava lá fugindo do diretor, enquanto o pai lá, o Archer, luta com ele. É Hunter o diretor, eu acho, não lembro. O diretor Aí, é Andrew, né? Deixa eu ver o aqui. diretor? É, É acho que é Andrew. Andrew. Quem é Andrew Hunter? Marcos. Hunter? Quem é Hunter? Não tem nenhum Hunter. Hunter é de atividade paranormal. Nossa, amiga, não, calma aí. O que eu ia falar de atividade paranormal? Não, mas realmente não tem nenhum Hunter. Tá, o falso Hunter, que chama Andrew. Aí ele tá lá, todo surtado, sangrando pra caralho, lutando com o Archer, que é o pai de família. E aí ela entra lá no posto de gasolina, né, na loja de conveniência, e aí a gente vê cada vez mais forte como a cidade está toda contra ela, né? Como uma suposta fake news pode acabar com a reputação de uma pessoa que às vezes é inocente, e mesmo assim ela se ferra por isso. E ela entra lá, o cara não ajuda ela, ele tá, tipo assim, olhando, tipo, vaza daqui, e ela fala, fucking help me! E, tipo, é uma cena tão engraçada, eu não sei se o Jonas viu isso, mas eu ri. Eu achei muito engraçado, eu achei que, tipo, a cara que ela faz e o jeito que ela fala, parecia que ela realmente estava vivendo aquilo. Foi muito bom. Não, e É isso. puta que Era isso que eu pariu, Gostei também. aquele cara do posto, como assim, meu? A mulher tá sendo perseguida, o cara tá perseguindo ela pra matar ela, e o cara só fala, tipo, vaza daqui, não vai ajudar. tipo, é muito legal que mostra, assim, como a cidade toda, e aquele cara nunca deixava claro no roteiro do filme que ele tinha algum filme na escola, que ele perdeu alguém, alguma coisa, como que ela foi, a cidade inteira se contaminou contra a Justine, entendeu? Então mostra, assim, muito essa parte de como uma coisa pode destruir tua vida inteira, sabe? Então, tipo, é muito legal. Eu amei esse filme, gente. Eu acho que pra mim, assim, eu só vou falar de terror, porque o que eu vou falar de filmes de outros gêneros aqui, né? A gente não é multigênero. Então, assim, pra mim, eu ia falar Trisal, não. O meu top 3 do ano tá só com o filme da Warner. Tá com Sinners, que é o Querido Pecadores, tá com A Hora do Mal e tá com Premonição 6. Sim, Premonição 6 não é um filme que só esmaga as pessoas e explode elas. Aceita o Jonas, que é um ótimo filme. E então, tipo assim, esses 3 filmes são os filmes que mais me engajaram, que mais me prenderam, que mais me coisaram. E sim, Patrick, calma, o Predador tá no top 5. Não espuma. Calma aí. Acho bom, amigo, o mínimo. Pânico Calma 7 tá aí. no top 2. Não, do ano que vem. Então, tipo assim, é um filme que me pegou assim de surpresa, porque eu vi um trailer só. Eu acho que lançaram 2, eu só vi um. Mas foi tipo, faz tempo, né? Não foi agora que eu vi o trailer e tudo mais. E as atuações pegaram, mesmo que a maioria dos atores era tudo da Marvel, inclusive, não sei se vocês perceberam isso. Peguei vários assim, tipo, foi Marvel, foi Marvel. Foi muito interessante acompanhar. Eu acho que foi uma evolução bem legal de Barbarian. Pra mim, assim, pelo menos, eu preferi esse que Barbarian. E, assim, gente, eu assim, só dou aplausos pra esse filme em 90% dele. Eu acho que realmente eu concordo com o Jonas que o final poderia ser um pouco mais estendido. Eu acho que tinha alguma coisa mais ainda pra segurar a atenção do que estava acontecendo Aquela e deixar um pouquinho o cena. mistério cozinhar um pouco. Aquela cena que ela coloca o sal poderia ser muito mais explorada, né?
tipo assim, não atravesse o sal. Se você atravessasse a linha lá do sal, a pessoa iria Que é te magia, né? atacar. É proteção. O sal é Aham. proteção. Poderia ser uma coisa que, tipo assim, o. Ah, aí, é que eu tô pensando de novo. Peraí, calma. Que Em inglês. Não, 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 é sério mesmo. Tipo, as. Não fala em inglês não, que tem gente que reclama até que a gente coloca título em inglês, título do filme em inglês. Então não fala em inglês. É a. Eu esqueci como que é. Não a tradução, mas tipo, como que é falar isso assim, normal. As. Foda-se, vai ser em inglês mesmo, se vocês souberem, vocês traduzem pra mim. É que, tipo, the stakes are higher. Tipo assim, tipo, should be higher. Tipo, a gente deveria ter mais. Porra, o risco deveria ser maior. Sei lá, não é assim que eu queria falar, mas é assim. O risco deveria ser maior. É Entendi. isso. Fica aí, gente. Quem entender, entendeu. Quem não entendeu. É isso. Tem Se coisa mais alguém importante no entendeu, episódio. comenta aí pra gente, por favor. É isso. Deixa aí no comentário. Deixa eu... É isso, mas essa é a minha opinião geral. Já falei bastante, né? Mas já agora deu minha pincelada, assim. Ótimas atuações. A Tia Gladys é a MVP do filme. Ela é maravilhosa. Foda-se, todo mundo sabe que é MVP. E Quem aí. não O Seth joga não Green é hétero, sabe quem que é o inclusive, tá? MVP do filme. Então, o MVP é coisa de hétero, isso, mas tudo bem. E aí. É isso, gente. A Tia Gladys icônica. Espero que tenha o prólogo, sim. O prequel, né, da história dela. E é isso. Eu amei o filme. Vou falar minha nota dele daqui a pouco, quando a gente terminar de falar. É isso. Eu acho que pode ir pras notas. Já tá dando quase 1 hora. Depois as pessoas não vão assistir a gente. Ai, geração TikTok. Enfim, então vou dar minha nota, já que eu falei agora, né? E depois vocês falam também. Bom, gente, a minha nota para esse filme a gente dá 0 a 10, né? É verdade, aqui na Letterboxd. Eu dou 9 pro filme, eu achei ele muito bom e poucas coisas eu mudaria e poucas coisas me incomodaram. Então, assim, para mim foi uma experiência bem satisfatória em quase todos os aspectos, mas ainda não é melhor que Sinners, porque Sinners é o filme do ano. E é isso. Patrick, qual que é a sua nota? Bom, gente, eu dou 9,5. Eu realmente gostei muito desse filme. Pra mim vai estar facilmente no top 3. Jonas? Eu dou 8. Eu acho que foi um filme muito bom. Eu não consigo dizer que é, merece uma nota maior que Barbarian, porque é a nota que eu dou pra Barbarian também. Eu acho que é um filme muito criativo, bem único em questão de tudo que a gente já viu, assim, referente ao tema de bruxa. Eu acho que ele inova onde pode. É, eu acho que falha nos pontos, principalmente no final, daí por isso que baixa um pouquinho minha nota. Mas o 8 pra mim é um muito bom, assim. Nossa, pro Jonas, gente, 8 é tipo assim, dá 15 de 10 pra um filme. Ele ultimamente tá muito chato. Nossa, eu vejo uma notificação dele de story de Letterboxd, eu já sei que ele cagando em cima de um filme bom. Ele ultimamente tá assim, impossível, cara. Tô quase dando um follow O Winnie no the Pooh, ele Letterboxd dá dele. 10 de 10. Tá pior que o Matheus, ele fazia assim. Ele odiava o filme e dava 7. Era nesse Olha, nível, assim, sério. sabe? Então, tipo assim, o parâmetro tá invertido, mas é quase a mesma coisa. Enfim, Laura, depois de coisar o Jonas, agora você. Bom, minha nota vai ser de 8,5. Eu gostei muito do filme, mas pra mim ele peca no ponto que o Jonas comentou de ter sido muito rápido a humanização da Gladys. Poderia ter deixado ela ali mais nas cortinas um pouco. E eu achei que eu descobri muito rápido que não era a Justine a culpada. Então, queria segurar um pouco mais, ter um pouco mais dessa dúvida. Então, pra mim é 8,5. Eu acho que entendi o que vocês quiseram dizer. Vocês queriam que o mistério tivesse sido um pouco mais cozinhado, assim, né? Tipo, tivesse sido, não mais Sim, explorado, mas segurado um pouco mais. É isso, né? sim, que a Chaperone pudesse nos assombrar por mais tempo. Porque tava muito Você vai legal ter que ela assistir. assustando a gente. Não, você vai ter que assistir ela em Subway, com aquele cabelo de 20 metros dela.
Mas enfim, gente, vocês têm mais alguma coisa pra comentar? Alguma curiosidade? Falar alguma coisa que vocês acharam ou já tá ok? Eu acho que é isso. Por mim, Bom, tá gente, ok. então. Desculpa, Patrick, o que você falou? Não, falei por mim, tá ok. Ah, tá, é porque vem com delay. Tá. Então, gente, é isso. Esse foi o nosso episódio. Muito obrigado por assistirem, tá? Se você chegou até aqui, que muita gente não chega, porque agora eu baixei. Se você quiser, lá, você pode tirar isso. Mas agora eu baixei o negocinho Anchor lá do Spotify e eu vi que as pessoas não escutam mais de 10 minutos da porra do podcast. Então, por favor, escutem. Se a Laura for deixar isso daí, é isso. Se não, você tira, tá, Laura? Vou deixar, vou deixar. Tá, se Porque a inscrevam no pessoa não vai canal. chegar até aqui mesmo. Tem chance, infelizmente. O meu namorado vai, senão eu vou deixar um recado aqui bem específico pra ele, porque se ele não me falar isso, eu sei que ele não escutou. O que eu vou falar pra ele? Tá, peraí. Aí não, calma. Vai eu vou pensando explicar. enquanto eu falo que a Gladys tem o mesmo nome da nossa atriz brasileira, Maria Gladys. E a Gladys, a mãe da nossa E ainda eu acho que querida escreve do mesmo Pearl. jeito. Tá. Acho que sim. Tá. Peraí. Não, calma. Ah, tá. Fala pra ele comentar alguma coisa aqui. Não. Amor, qual que é o nome do álbum da Taylor? Me fala do nada, me manda essa mensagem. Pronto. Que dia que vai ser lançado o álbum da Taylor? Porque eu acho que acabou de sair na live lá que ela tá participando. Então, na live não, no podcast. Então, se ele escutou até o final, ele vai me mandar isso daí do nada no WhatsApp. E é isso. É um Então teste tá, de né? fidelidade. Enfim, É gente, então se isso. inscreva no nosso canal, aqui no YouTube, lá no Spotify, ou aqui no Spotify, lá no YouTube, não sei onde você está escutando isso, tá? Ou nas nossas outras plataformas. Siga a gente no Insta, no TikTok, em todas as redes sociais, é @pode horrorizar com Demudo. E semana que vem voltamos com a crítica de Juntos, Together, um filme muito maluquete que eu já assisti, e tenho algumas coisas para falar sobre ele. E é isso, gente. Até semana que vem. Obrigado, Jonas, pela participação. De novo, por um ótimo episódio. E é isso, gente. Até semana que vem. Beijo. Tchau, galera. Tchau.